Olha só que boa notícia, gente. Educação e esporte juntos. Agora há pouco foi assinado aqui em São Paulo um convênio entre o SESI e o COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. O desafio é estimular a prática esportiva e também desenvolver os valores olímpicos entre mais de 100 mil alunos. No Repórter Brasil de hoje à noite, você vai ver a reportagem completa sobre essa parceria inédita. Durante essa assinatura aí do convênio, foi lançado o livro Atletas Olímpicos Brasileiros, da professora Kátia Rubio. A professora é a entrevistada de hoje do Repórter São Paulo. Ela conversou com a repórter Priscila Kersh. Comecei com os medalhistas olímpicos brasileiros. Dos medalhistas, eu migrei para o entendimento do que é ser mulher atleta no Brasil. E a partir da história das mulheres atletas, eu conheci a história de quem não havia chegado ao pódio. E quando eu conheci essas histórias, eu percebi que era importante conhecer a todos os atletas que foram aos Jogos Olímpicos. São 1.796 histórias, desde 1920 até 2012. E há histórias muito interessantes de pessoas que, por exemplo, no passado, competiam numa mesma edição olímpica em 3 modalidades, né? Natação, polo, remo. Há histórias, por exemplo, de famílias que não sabem que seus familiares foram olímpicos. Enfim, há muitas histórias. Você identificou algo em comum nesses atletas, além do fato deles terem participado de Olimpíadas? A determinação é uma questão central na vida do atleta, que precisa ter um nível de disciplina acima da média e um nível de superação de todas as adversidades e dificuldades que se enfrenta num país onde a prática esportiva não é prioridade, não é uma política prioritária. Então, buscar lugares, buscar pessoas, buscar empresas que patrocinem, essa é uma marca constante em todos eles, dos mais pobres aos mais privilegiados. E você me contou que vários atletas que representam polos no Brasil, na verdade vieram de cidades pequenas no interior. Você acha que isso quer dizer que o governo, o país deveria olhar mais para essas cidades? Veja, nós temos casos muito curiosos de cidades muito pequenas no interior do Brasil. Por exemplo, uma cidade no interior de Santa Catarina de 5 mil habitantes, de onde saíram 3 atletas do handebol, 3 atletas olímpicos do handebol, não é? É preciso conhecer isso, é preciso conhecer a realidade desses lugares, dessas escolas, de onde saem essas crianças e quem são esses professores que formam essas crianças. Esse livro pode favorecer essa busca. Qual é o papel da cidade de São Paulo nesse contexto? Paulo é a cidade que mais tem atletas olímpicos, seja no presente, depois desse processo migratório que o atleta vive, ou seja, como natural. Sem dúvida alguma, representa um polo de grande desenvolvimento e de oferta de recursos em diferentes modalidades. Então, mais do que simplesmente focar uma modalidade, São Paulo é uma cidade que oferece as condições da prática esportiva de várias modalidades, não é? E por isso, então, a preocupação em haver um desenvolvimento, uma preocupação com as políticas de desenvolvimento do esporte no Estado, não é só na cidade, mas é no Estado. Qual a sua expectativa enquanto uma pessoa, um profissional que trabalha com esporte e para os atletas em relação a essas Olimpíadas que vão ocorrer aqui no país ano que vem? Veja, a expectativa é sempre grande, mas também o excesso dessa expectativa acaba gerando problemas porque é depositado sobre esses atletas uma responsabilidade que não cabe apenas a eles, não é? É muito fácil você cobrar o resultado de alguém naquele momento sem entender que foram necessárias de 8 a 10 mil horas para se formar um atleta, não é? Isso ninguém vê. O que se espera apenas desses jovens é que eles tragam medalhas e ninguém sabe o quanto custa uma medalha, quanto trabalho se dá para ter uma medalha.